A gente falou muito, né, dessa semana de aproveitar para trabalhar e tem sido muito importante. A gente só não pode esquecer de que vinha de uma sequência grande de jogos. Então, num primeiro momento, a gente teve que usar a semana para recuperar os jogadores. Então, não seriam os 5 dias direto de treino intenso, como até eu gostaria que pudesse ter sido, mas a gente tem que entender que é preciso recuperar eles primeiro. Vem trabalhando, a gente ainda tem mais 3 dias, né, contando com hoje em relação ao jogo, então tem bastante tempo para ajustar algumas coisas. É importante porque durante o treinamento a gente tenta fazer com que os jogadores criem hábitos ou automatismos de jogo que a gente chama, né, que eles consigam reproduzir os comportamentos que a gente deseja de forma natural. Isso acaba se perdendo com o tempo à medida que você não vai repetindo esses estímulos, né, que você acaba só jogando. Então é um momento importante para a gente recuperar algumas coisas que a gente vinha fazendo bem e melhorar outras que a gente entende que tem que ajustar e que tem que evoluir para conseguir os resultados que a gente deseja. Barbieri, a gente vê de fora que é um momento de mais cobrança da torcida, um momento mais delicado, de mais pressão. Como é que você define o momento do Flamengo de dentro, a sua situação e também o momento do time? Bom dia. Olha, o Flamengo é um clube que tem pressão em qualquer circunstância, em qualquer momento. Acho que isso é uma característica do Flamengo. Todo profissional que trabalha aqui tem que estar apto e preparado a lidar com isso, né? E eu acho que a gente tem lidado com isso desde o início. A gente segue fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Eu já disse isso anteriormente, o desejo de entregar os resultados que a torcida espera, enfim, que o próprio clube espera, é muito maior do que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de força, vamos dizer assim, né, que venha lá de fora. E a gente segue trabalhando com esse intuito. Sabe que tem a melhorar, sabe que precisa corrigir, retomar o rumo das vitórias aí em sequência. A gente tem oscilado mais do que gostaria, mas estamos usando essa semana nesse sentido. Rapidinho, a faz que o assessor tá bravo. O microfone tá ruim, peraí. Melhorou? Pode falar um minutinho, por favor? Oi, bom dia. Melhorou? Melhorou? Foi? Fala de novo. De novo? Foi? Igualzinho vai ser difícil. Vamos lá, em relação à pressão, né? Eu acho que a pressão é inerente de um clube do tamanho do Flamengo. Quem trabalha aqui precisa estar apto a conviver com ela. A gente tem convivido com isso desde o início lá atrás, então uma coisa que já está incorporada. O objetivo e o desejo meu e do grupo de jogadores é retomar a sequência de resultados positivos. Nosso maior desejo é entregar os resultados que a direção espera, que a torcida espera, e a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Aproveitando agora esses dias de treino que a gente tem para ajustar o que a gente tem, para melhorar, para reforçar, né, aquilo que a gente vinha fazendo de bem, e a gente tem usado esses dias nesse sentido, e acho que é isso. Bom dia, Barbieri, tudo bem? São 2 questões que eu tenho com você. A primeira delas, eu vou te repassar o que eu ouço nas ruas, torcedores do Flamengo que me questionam, né? Com todo respeito ao seu trabalho, você é um rapaz que está começando, estudioso, e que tem um presente e um futuro muito grande, mas o que os torcedores do Flamengo dizem é que você, nesse momento, não tem tamanho para dirigir um elenco como o do Flamengo, por falta de experiência mesmo, por não ter trabalhado em outros grandes clubes, por não ter lidado com atletas vitoriosos, experientes. Então eles acham que você ainda peca pela falta de experiência. Que resposta você tem para quem acha que você não tem tamanho do Flamengo nesse momento? Bom dia. É sempre complicado, né, responder assim de forma generalizada, né? Porque eu entendo que algumas pessoas possam ter esse tipo de opinião, possam pensar dessa maneira. Não é o que eu particularmente tenho vivido. Quando eu encontro os torcedores, o que eu tenho recebido são elogios e incentivos para que a gente volte a tomar os resultados e o caminho das vitórias. Eu sigo fazendo o meu trabalho com muita confiança.
Tenho certeza que conto com a confiança desses jogadores que você disse, que são vencedores, que são experientes, enfim, e que tem no dia a dia, a gente tem conversado bastante, tem demonstrado segurança no trabalho, no apoio. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem oscilado mais do que gostaria, embora o Flamengo não seja a única equipe que tem oscilado no campeonato. A gente precisa corrigir essa oscilação e voltar a ter uma sequência de resultados positivos, e aí tenho certeza que esse ambiente muda. Barbieri, bom dia. Para o jogo do fim de semana contra o Atlético, você não tem o Diego, que acabou sendo expulso naquela confusão toda lá em Brasília. O que você está preparando essa semana? Como é que você imagina a sua equipe mais uma vez sem o Diego? Já aconteceu em algumas ocasiões. Você já testou um Ilharão ali no meio, no caso da ausência do Paquetá. Você também está aproveitando essa semana para já trabalhar isso em cima da ausência do Diego, ou você ainda não organizou exatamente quem vai ser o substituto dele? Bom dia. A gente está treinando e está buscando as soluções. Eu ainda não tenho definido, até porque, como eu disse, ainda faltam 3 dias de treinamento até o dia do jogo. Mas a gente já está trabalhando com essa perspectiva aí de que vai ter que fazer o jogo sem o Diego, que é um jogador importante e fundamental para a gente sabe disso. Mas a gente tem outros jogadores no elenco capazes de suprir essa ausência, e o que vai fazer a diferença é a atuação do conjunto, né? No domingo lá, que a equipe possa ser muito forte coletivamente. Isso vai facilitar com que alguns jogadores possam ter um destaque individual. E é isso. Fabiane, bom dia. 2 em 1 aqui. Primeiro, eu queria saber de você como é que você lida com esse tipo de situação, com uma pressão, com uma possível troca de comando, uma possibilidade de mudança, né, no planejamento do time, de acordo com alguns resultados. E se você aceitaria, no caso, voltar a ser auxiliar em caso da diretoria pensar dessa forma? Obrigado. Bom dia. Em relação à questão da pressão, né, eu volto a dizer, eu acho que a pressão é inerente de um clube do tamanho do Flamengo. Qualquer profissional que queira trabalhar num clube desse tamanho precisa estar preparado para esse tipo de pressão. Desde o início, quando eu assumi a pressão, sempre foi por resultados. Tenho certeza e convicção de que só estou aqui porque consegui os resultados e preciso continuar entregando eles. Então, isso não altera o dia a dia, né? Preciso ter serenidade e racionalidade para buscar soluções. Acho que esse é o caminho, e tenho sentido, volto a dizer, confiança dos jogadores de que a gente tem feito um bom trabalho. Eu acho que prova disso é de que o Flamengo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve 15 vitórias. Hoje nós temos 13, faltando 14 rodadas. Ou seja, a gente está num caminho bom, mas que precisa ajustar para a gente conseguir chegar mais próximo do objetivo final, que seria brigar pelo título, né? Que é brigar pelo título, que é poder ser campeão. Em relação à sua outra pergunta, eu não tenho como especular nem responder esse tipo de resposta. Hoje eu sou o treinador do Flamengo, estou o treinador do Flamengo, me sinto completamente à altura do desafio e sigo trabalhando, como eu disse, para ajustar, para buscar soluções para que a gente volte a encontrar o caminho que a gente deseja. Barbieri, bom dia. Domingo você tem um jogo difícil contra o Galo, um clássico do futebol brasileiro. Eu te pergunto, você sabe que existe a possibilidade natural, faz parte do futebol, você perdeu uma partida dessa, que é um adversário difícil também. Você se imagina acordando na segunda-feira e estando fora do jogo contra o Corinthians, você conduziu esse time até a semifinal da Copa do Brasil? Bom dia. Não me imagino, porque a minha preocupação é hoje, fazer o melhor trabalho hoje, é preparar a equipe da melhor maneira para o jogo contra o Atlético. A gente sabe que é um grande adversário, tem grandes jogadores, oscilou um pouco também no campeonato, mas vem de resultados bons, tirando, né, o último resultado que foi um empate. E no futebol sempre tem 3 resultados, a gente sabe que qualquer um dos 3 pode acontecer, mas a ideia e o objetivo é sempre trabalhar para que a gente conquiste a vitória. Depois do jogo, aí eu não posso mais responder o que vai acontecer na frente, é pensar em vencer o Atlético e depois preparar a equipe da melhor maneira para ir buscar o resultado que a gente precisa lá contra o Corinthians. Barbieri, bom dia. Muito se fala da questão da posse de bola do Flamengo, que tem uma posse de bola muito grande, mas não consegue traduzir isso em gols, em vitórias. O Flamengo tem abusado muito dos cruzamentos também.
Durante essa semana toda de treino, você já disse que vai ter mais 3 dias ainda de trabalho, como que você espera melhorar esse setor ofensivo para que seja mais efetivo, mais agressivo e possa traduzir isso em gols? E qual vai ser principalmente a dificuldade disso sem o Diego? Bom dia. Eu acho que a gente tem que primeiro organizar algumas ideias aí, né? Porque a posse de bola do Flamengo ela é efetiva, eu acho que os números demonstram isso. Vocês têm toda a possibilidade de buscar em que jogos foi que o adversário finalizou mais que o Flamengo. Então o Flamengo tem um número alto de finalizações, eu já disse isso anteriormente, a gente não tem conseguido ser eficiente, mas de nenhuma maneira a gente tem sido pouco agressivo, né? Em relação aos cruzamentos, os cruzamentos são mais uma ferramenta que a gente tem, mais uma arma que a gente tem. Se a gente for lembrar do jogo contra o Vasco, no final do jogo a gente realizou um cruzamento e o Arão teve a possibilidade de cabecear a bola e fazer o gol. Então, quer dizer, se o Arão faz o gol naquele momento, provavelmente a conversa estaria em outro tom hoje. Então, a gente tem que saber utilizar os cruzamentos da melhor maneira, assim como tem que criar outras alternativas e ter outros recursos para criar chances de gol. Eu acho que a gente está buscando isso nessa semana, como é que a gente pode criar das mais diferentes formas, até para não ser previsível para o adversário, e como é que a gente consegue ser mais contundente ou mais eficiente para aproveitar o número de chances que a gente tem criado, porque eu volto a repetir, vocês têm acesso aos números, vão ver que constantemente o Flamengo finaliza mais que o adversário, cria mais chances claras, além de ter uma posse maior, significa que a gente é agressivo, busca o ataque o tempo inteiro, a gente precisa ser mais eficiente, mais contundente. Barbieri, bom dia. Você sempre se mostrou um cara bem crítico, assim, tem a tua opinião, você se expressa. Então, quero saber a tua opinião. Ontem a gente teve o caso do Dedé, que foi expulso depois de uma cabeçada no goleiro do Vasco. Muito se falou de representatividade. Falta representatividade da CBF na Conmebol, força do futebol brasileiro dentro da Conmebol. Eu quero saber a tua opinião sobre isso, se quando o Flamengo estava na Libertadores, se você sentiu isso, se a arbitragem tende nesses jogos de Conmebol a, não sei se não ir para o lado brasileiro, enfim, ou se você viveu alguma coisa parecida. Eu quero saber se a tua opinião, se isso acontece mesmo. Bom dia. Olha, eu não sou simpático a muitas decisões da CBF, né? Eu já deixei isso claro anteriormente, mas faço a crítica sempre com a razão. Eu não sou capaz de afirmar para você se tem algum tipo de desfavorecimento ou não, em função de algum tipo de presença maior ou menor da CBF em relação ao Conmebol. Eu acho que o árbitro errou no lance, ele teve a possibilidade até de consultar, né, o árbitro de vídeo. Não sei o que foi que ele entendeu, se ele entendeu que o Dedé foi excessivamente imprudente. Eu não li a súmula, não tenho como te responder sobre isso, mas eu acho que a punição foi rigorosa demais, não concordo com o que ele deu, e acho que é uma demonstração de que o VAR é importante, muito, mas não vai resolver todos os problemas, porque a questão humana ainda está presente, né? Da interpretação, e nesse caso específico eu acho que o árbitro interpretou de forma errada e equivocada o lance.